Se você é uma pessoa nova aqui, muito obrigado por estar me assistindo. E se você já me acompanha, não, eu não fui comprar cigarro. E hoje nós vamos falar sobre a plataforma de animação da GreenSox. Basicamente, é uma lib JavaScript para animações. Resumidamente é isso, tá? A questão é que o GSAP é muito poderoso. Você consegue criar uma gama absurda de animações. E ele pode ser utilizado em diversos contextos diferentes. Hoje nós vamos utilizar o GSAP dentro do contexto do Three.js. Como de costume, primeiro eu vou dar uma passadinha aqui no site. Esse é o site do GSAP, gsap.com. Te indico muito dar uma olhada, muito legal. Você vê não só o quanto eles usam o GSAP para mostrar a capacidade deles, mas a infinidade de coisas que você consegue fazer com o GSAP, a infinidade de ferramentas que eles têm, a infinidade de muita coisa que envolve, né, o GSAP em si, beleza? E agora eu vou te mostrar um pouco do projeto que nós vamos trabalhar, tá? Eu peguei esse modelo 3D na Sketchfab, trouxe alguns botões, atribuí eventos a esses botões e utilizei um método to do GSAP para fazer com que a câmera dessa cena fosse para coordenadas específicas que eu escolhi. Para definir quais são as coordenadas corretas que a câmera precisa utilizar, eu utilizei o LeadUI, que nada mais é do que uma ferramenta para você fazer meio que o debug daquilo que você está criando. Então, eu estou com valores iniciais padrões de x menos 2.8, y1 e z 1.5 e uma rotação leve de menos 1 no eixo y. Se eu mudar aqui o x, você vê que a câmera ela se movimenta. Se eu mudar o y, se eu mudar o z, se eu mudar esse eixo aqui, ó, ela rotaciona. Você vê que isso aqui é apenas um quarto. O resto é todo um cenário escuro, que eu escureci o resto do mundo, digamos assim. E aqui, quando eu clico em Duck, eu jogo a câmera para as coordenadas que foram definidas após eu encontrá-las, digamos assim, utilizando o LeadUI. LeadUI é o, digamos, o sucessor do DashUI, tá? Então, aqui eu chamei de Propeller, mas na realidade é uma janela. A espada, o computador, os livros, e eu botei um botão de reset para voltar para o inicial. E você pode, assim, usar na ordem que você quiser. Você vai sempre ter uma transição fluida de um para o outro, tá bom? E aí vamos para o código, que eu acho que esse código é extremamente simples e muito interessante, tá? O começo sempre o mesmo. Aqui eu faço os tamanhos, aspect ratio, crio as variáveis, chamo as funções. Eu faço dessa forma porque eu acho mais organizado, então eu divido tudo, tá? Lembrando que a experiência sempre tem que vir no começo e a animação vem por último. Essa é a ordem que eu gosto de fazer, né? Pela ordem de leitura do próprio JavaScript, eu prefiro que seja assim. Aqui eu faço uma instanciação da cena, instancio a câmera, defino aqueles valores padrões que você vê lá no DatUI para posição e para rotação. E é aqui que eu incluo o DatUI. Então eu faço uma importação dele aqui em cima e coloco um DatUI Edge. O que eu estou adicionando? O que eu estou adicionando, né? O que eu quero editar, né? E aí qual eixo eu vou editar? Nesse caso aqui eu estou editando a posição no eixo X. Dou um valor mínimo, um valor máximo e defino de quanto em quanto ele vai passando sempre que eu fizer uma alteração, né? Quais são os valores unitários de passagem dentro dessa transição de valores. Começo sempre com um valor negativo, porque eu quero pegar toda a área esquerda ou inferior da tela, e os valores positivos por questão da área superior ou direita. E aí, para você entender isso melhor, você tem que ver, por exemplo, um plano cartesiano, alguma coisa do tipo, porque você tem o eixo X e o eixo Z, X sendo horizontal e Z sendo vertical, começando de um ponto zero do centro,
tá? Quando você tá no Y, se o Y for positivo, você vai para cima. Se ele for negativo, você tá descendo. Se o X for positivo, ele vai para a direita. Se ele for negativo, ele vai para a esquerda. Ou seja, para que eu consiga pegar todos os valores na minha tela, digamos assim, eu preciso dos valores do negativo e positivo, beleza? Então, sempre que você chegar num contexto em que você só tem valores, por exemplo, de 0 a 1, você precisa criar uma lógica para que seja, por exemplo, de menos 0,5 até 0,5 ou menos 1 até 1, tá? Porque você quer tanto um lado quanto o outro, cima, baixo, beleza? Acho que ficou claro. Mas aqui outra leitura de eventos, renderizador, tudo padrão igual. Aqui, como eu estou trabalhando com modelo 3D, é como se você criasse um cenário dentro de um filme, tá? Eu preciso de iluminação, eu preciso de vários fatores que envolvem aquele cenário e façam com que aquele cenário tenha algum tipo de destaque. Então, o Room Environment, que nada mais é muito parecido na realidade com aquele mapa de ambiente que a gente falou da última vez. O Room Environment, ele vai te trazer todos esses valores relacionados à iluminação que você precisa. Se você for implementar um asset e você perceber que ele não está tomando luz de nada, que ele não está recebendo iluminação, mesmo ele tendo todas as propriedades necessárias para ter interação com a luz, você vai precisar criar um ambiente para que esse asset ele receba esses valores de iluminação. Cara, isso eu estou resumindo de forma bem sim, prática. Eu quero que você entenda o básico. E aí depois você pode pegar esse método e pesquisar sobre ele para você entender ele nos pormenores, tá? Porque é muito mais do que isso. Mas resumidamente é isso. Eu estou colocando o meu asset dentro de uma sala que tem todas as coordenadas de iluminação que eu preciso para ele receber a luz necessária para que eu consiga enxergar ele na cena, tá bom? Lembrando que agora você está numa cena, é como se você estivesse fazendo um filme. Até porque você está controlando uma câmera, né? Então, aqui eu faço a instanciação do GLTF Loader, faço o loading do asset 3D, e aí eu pego esse asset 3D, né, o GLTF assim, esse asset 3D, eu adiciono ele à cena, e aqui eu já não mexo mais nele. Né? Antes eu até tinha algumas coisas que movimentavam o asset, mas depois eu vi que não valeria a pena mexer no asset e decidi mexer só na câmera. Então aqui eu estou usando o GSAP. O GSAP ele tem um método to, onde eu defino para onde eu quero ir, ou seja, qual é o destino daquilo que eu estou movimentando, qual é o destino do meu objeto, digamos assim, tá? Nesse caso aqui não é o objeto, eu estou usando a posição da câmera. Então eu digo para ele aqui que a posição no clique de duck, a posição da câmera é no eixo X 1.9, no eixo Y 1.5, no eixo Z menos 1.4. Que essa transição precisa ter uma duração de 2 segundos. E que ela vai usar uma curva de animação, né? Uma suavização do tipo Power On In Out. E para você entender visualmente o que é essa curva de animação, o GSAP ele já tem algumas curvas pré-estruturadas aqui, né? Você tem o Power 1, você tem o Power 2, 3 e assim por diante. Você tem até o seno, os steps, olha lá, o slow. Então você vai encontrar qual o tipo de easing que se encaixa melhor dentro do tipo de animação que você está criando. E é com ele que você vai trabalhar, beleza? Então, eu repito aqui a mesma lógica a todos os botões. Aqui no HTML eu criei os botões e dei IDs para eles, né? Então aqui eu faço aquele do JavaScript. Procuro o elemento, passo um evento para ele e eu vou sempre passando esse método do GSAP, atualizando a posição e a rotação. E eu defino que entre um e outro,
eu quero que ocorra isso dentro dessa suavização do tipo Power One and Out, beleza? Pode ser qualquer um dos outros. Eu escolhi esse porque estava ali na frente. Eu poderia procurar um que faz uma animação muito mais suave, ou então que começa rápido e termina devagar, e assim por diante. Então, assim, eu te convido a fazer testes, tá? Procura um asset que você gosta, baixa esse asset, joga lá, pega esse mesmo código. Eu tô postando tudo no meu GitHub. Você vai ter acesso a tudo e você vai conseguir trabalhar, mexer, brincar do jeito que você quiser, tá? Como sempre, no final, faço a função animate, atualizo tudo frame a frame. Você vê que não tem mistério, é muito simples, é muito poderoso, você pode utilizar isso em diversos contextos. Recentemente eu estava conversando com um amigo sobre visualização de projetos arquitetônicos, por exemplo. Internamente, né, você pegar, por exemplo, um apartamento e fazer uma viagem por dentro do apartamento, e ele falando, pô, eu vi aquele projeto da Casa Mal Assombrada, que você andava com o personagem em primeira pessoa, achei legal para trabalhar em apartamento, mas não é a única opção. Você pode trabalhar também a visualização dos cômodos utilizando essa transição de câmeras. E aí, quando você já estiver ali dentro daquele ambiente, você pode criar uma nova lógica para a pessoa dar um zoom em alguma área, entendeu? Isso também serve quando você está com um projeto 3D que tem defeitos visuais em alguns pontos e que você não quer que as pessoas vejam aqueles defeitos visuais. Quando você dá o controle da primeira pessoa para ela, ela consegue transitar e olhar para tudo. Às vezes não, às vezes você quer que ela tenha pontos específicos para olhar. E entre outras coisas que você pode fazer também, digamos que você queira criar uma galeria de quadros, fazer uma exposição digital diferente, dá pra fazer muita coisa, de verdade. Então, assim, no geral, isso é tudo que eu quero mostrar para você por hoje. Espero que você se interesse em conhecer mais sobre o GSAP. É uma ferramenta realmente muito poderosa. Isso aqui é 1%, talvez até menos do que ela pode fazer. E eu acredito que você com certeza vai trazer uma utilidade bem legal para ela dentro do seu projeto, do seu contexto, beleza? Muito obrigado por estar assistindo. Se você ouviu alguma coisa errada, se você quer dar alguma dica, se você quer dar um feedback, um comentário, estou sempre aberto. Agradeço de verdade, de verdade. Tenho recebido muitos feedbacks legais do pessoal e tenho ficado muito feliz que vocês estão gostando dos vídeos. Eu tenho realmente diariamente pensado o que eu posso trazer que vá ser útil para o seu dia a dia, né? Trabalhando, ou então seja você que coda profissionalmente, seja você que coda por hobby, né? As ferramentas no geral, elas têm uma capacidade de você utilizar em várias coisas. O próximo projeto provavelmente vai ser a utilização desse 3D em pedaços de um site. Então, ao invés de eu usar um 3D na tela inteira, eu vou pegar algumas seções e vou colocar os elementos 3D com alguns efeitos. E aí a gente vai ver uma outra forma de utilização do 3ds, beleza? No mais, muito obrigado, grande abraço, tamo junto, até a próxima.